Tem questões em que o enunciado assusta e nem precisa estar escrito em turco para a gente querer abandonar e passar para outra. O problema que vamos resolver hoje é um exemplo disso, mas se você enfrentar, a questão sai e não é nem daquelas tão complicadas. Vamos ver juntos? Olha o enunciado da questão. Os números x e y são reais e 2x mais raiz de 2y igual a 1. Determine o módulo da diferença entre o numerador e o denominador da fração irredutível que indica o menor valor que a expressão x² mais y² pode assumir. Gente, olhando para esse enunciado, a gente começa a querer passar para a próxima questão. Mas vamos dar uma olhada e ver o seguinte, peraí, eu tenho uma expressão que envolve x e y aqui em cima, 2x mais raiz de 2y igual a 1. E ele quer saber o valor desta expressão x² mais y², depois a gente vê o que ele quer mais dessa expressão. Bom, se eu tenho x e y, a primeira coisa que vem à cabeça é, vamos isolar x ou isolar y e substituir nessa expressão, e ver o que vai dar essa expressão aqui, tá? Eu vou aqui isolar y, também daria para isolar x, dá na mesma, tá? E quando você tem 2x mais raiz de 2 vezes y igual a 1, isolar o y aqui não está tão difícil, né? Vai ficar raiz de 2 vezes y é igual a 1 menos 2x. E aí eu passo raiz de 2 dividindo, vai ficar y igual a 1 menos 2x dividido por raiz de 2. Essa raiz de 2 não vou nem racionalizar, porque veja que ele está querendo y ao quadrado. Então eu vou elevar y ao quadrado e substituir aqui nessa expressão. Y ao quadrado, a gente já vai poder fazer isso, y ao quadrado vai ser esta expressão inteira, 1 menos 2x sobre raiz de 2, elevado ao quadrado. Elevei ao quadrado porque aqui ele aparece ao quadrado, certo? Então, y ao quadrado, onde aparecer, eu posso trocar por essa expressão, que é uma diferença ao quadrado. Como é que a gente passa esse quadrado aqui para essa subtração? Vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 1 vezes 2x vezes 2, vai ficar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 2x elevado ao quadrado, fica 4x ao quadrado. Tudo isso dividido por raiz de 2 elevado ao quadrado vai ficar 2. Então, o y ao quadrado, onde aparecer, eu vou substituir por esta expressão, que é uma expressão de segundo grau, aqui tudo dividido por 2, né? Ele quer saber esta expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, alguma coisa dela. Então, eu vou chamar essa expressão aqui, por exemplo, de f de x, é uma função em x, que vai ser só em x, né? Porque a gente vai substituir o y ao quadrado por alguma coisa que depende de x também. Então vai ficar x ao quadrado mais, quem é y ao quadrado nessa expressão? Y ao quadrado é uma fração com 1 menos 4x mais 4x ao quadrado dividido por 2. Eu posso até fazer o mínimo aqui para poder simplificar um pouco mais. Aqui o mínimo é 2, porque aqui é sobre 1, né? 2 dividido por 1 vezes x ao quadrado, vai ficar 2x ao quadrado, menos, ou mais 1, menos 4x mais 4x ao quadrado. Vamos simplificar mais ainda? F de x vai ser igual a 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado, dá 6x ao quadrado, menos 4x mais 1, tudo isso dividido por 2. E eu quero deixar mais simples ainda. Eu vou separar em 3 frações. Eu vou separar nesse 6x ao quadrado sobre 2, menos 4x sobre 2 e mais 1 sobre 2. Então eu vou separar em 3 frações aqui da seguinte forma. A f de x vai ser 6x ao quadrado por 2 é 3x ao quadrado. Menos 4x por 2 dá menos 2x. E mais 1 não dá para simplificar, né? Então vai ficar mais 1 sobre 2. Bom, esta é a função quadrática que resultou da expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, onde eu troquei o y pelo valor que eu isolei do y na outra expressão. Agora a gente vai começar a ler com mais cuidado o enunciado. Determine o módulo da diferença entre o numerador e o denominador, não entendi nada. Da fração irredutível, esquece, que indica o menor valor que a expressão pode assumir. Peraí, quando você tem uma função quadrática, você sabe que isso é representado normalmente por uma parábola. Esta parábola, que nesse caso ela está virada com a concavidade para cima, então ela vai ser alguma coisa assim, ó. Ela vai ser alguma coisa nesse sentido, né? Não sei nem onde corta o eixo, se tem raízes,
qualquer coisa assim, mas você vai ter aqui um eixo x, eixo y, e a gente vai ter um valor que é o menor valor. Por que essa concavidade virada para cima? Porque aqui é mais 3x², né? O sinal do x² aqui diz que a concavidade é virada para cima. Se fosse menos 3x², seria virado para baixo. Então a concavidade, o buraco dela, é virado aqui para cima. Bom, essa expressão então ela desce e depois sobe. É uma função do segundo grau, representada por uma parábola virada para cima, e aí você tem um ponto que é o ponto de mínimo dessa função. É o menor valor que essa função pode assumir. Esse mínimo, ele tem um x do vértice aqui e ele tem um y do vértice aqui. Eu não sei se é acima do eixo, abaixo do eixo, não sei onde é que fica, mas eu sei que este ponto de mínimo é representado pelo vértice dessa parábola e tem o x do vértice e y do vértice. E a gente já sabe que para calcular o x do vértice é só dividir menos b de 2a. E esse menos b sobre 2a, que é o x do vértice, a coordenada desse x do vértice, que é menos b sobre 2a, é representada assim, ó. Isso daqui é o valor de a, numa função de segundo grau, esse daqui é o valor de b, e esse daqui é o valor de c. O que eu preciso para determinar o x do vértice? Eu poderia achar o y direto, tá? Que é o menor valor da expressão. Mas é mais fácil a gente achar o x do vértice e daí voltar e substituir aqui nessa função do segundo grau, tá? X do vértice, então, vai ser x do vértice é igual a menos... Quem é o b? O b é menos 2 nessa parábola, né? É o segundo valor, é o valor que multiplica x. Então vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes. Quem que é o a? O a é 3. Ora, então o x do vértice é menos com menos vai dar mais. Corta o 2 com 2, vai ficar mais 1 sobre 3. 1/3. 1/3 é justamente o x do vértice. O x, esse ponto aqui, ó, é 1 sobre 3. É 1/3, 0,333. Ora, se eu tenho o x do vértice, eu tenho também como calcular o y do vértice, né? O y do vértice é só, quando você já tem o x, é só você substituir o valor de x aqui no x², aqui no x, e calcular o valor da expressão. Então a gente vai calcular o valor da função para esse x igual a 1/3. Vamos lá? Vai ficar 3 vezes, substituir o x aqui na função do segundo grau. 3 vezes 1/3² menos 2 vezes 1/3 mais meio. Agora é uma soma de frações. Vai ficar y do vértice é igual a 3 vezes 1/3². 1² é 1. 3² é 9. Menos 2 sobre 3, porque é 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 1 aqui, mais meio, certo? Y do vértice vai ser igual a esse 3 com esse 9 pode simplificar, aqui fica 1 e fica 3, então é 1/3 menos 2/3 mais meio. Tá quase terminando agora. O y do vértice vai ser 1/3 menos 2/3 mais 1 meio. Esse 1/3 menos 2/3 já dá para fazer direto, né? Quando você tem duas frações que têm o mesmo denominador, basta você somar os numeradores. 1 somado com menos 2 vai ficar menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 2. Vamos lá? Y do vértice igual. Agora eu tenho que tirar o mínimo. O mínimo é 6, entre 2 e 3. 6 por 3 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2, mais 6 por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. O Y do vértice, esse Y do vértice aqui, ó, vai ficar mais 1 sobre 6. 1/6 é o y do vértice. Então aqui seria acima do eixo, né? Seria acima do eixo, mas esse é o valor do y do vértice, que é 1 sobre 6. Minha figurinha aqui eu tinha que deslocar ela para cima. Mas tudo bem. O menor valor que a função assume, que o resultado da expressão x² mais y² pode assumir, é 1/6. Agora vamos ler e agora tudo vai fazer sentido. Veja bem, quando ele fala fração irredutível que indica o menor valor que essa expressão pode assumir. Ora, o menor valor que essa expressão pode assumir é 1/6. Essa é uma fração onde eu já simplifiquei tudo que dava para simplificar. Tem um número inteiro em cima, um número inteiro embaixo e não dá mais para simplificar. Por isso é uma fração irredutível, uma fração que não dá mais para simplificar. Ele quer saber o módulo da diferença entre o numerador e o denominador. Ele quer saber o módulo da diferença, que é 1 menos o outro, entre o numerador, que é 1, e o denominador, que é 6, desta fração irredutível, desse 1/6. Ora, o módulo de 1 menos 6 é o módulo de menos 5. E o módulo de menos 5 é mais 5. Você deixa o valor dele positivo quando ele é negativo, né? Então o módulo, quando ele é negativo, você troca o sinal. Portanto, o resultado de tudo isso que ele perguntou, o módulo da diferença entre o numerador e o denominador da fração irredutível, que é o menor valor da expressão x² mais y², isso tudo deu 5. Então você vai lá e marca na letra D, 5. Veja, o que a gente fez?
isolou o y, substituiu, achou uma função do segundo grau, achou o vértice dessa função do segundo grau, e o y do vértice é justamente o menor valor da expressão, o menor valor da função quadrática, né? E aí a gente leu de novo para ver exatamente o que ele estava querendo. E o que ele estava querendo era um módulo de uma diferença, 1 menos 6, numerador menos denominador, módulo dessa diferença é 5. E aí você tem 5 na resposta da letra D. Enxerga? Então, quando você estiver perdido numa linguagem muito rebuscada ali do enunciado, você vai fazendo o que você sabe e depois você vai ler para ver o que ele está pedindo. Vai aos pouquinhos fazendo o exercício, tá? Não precisa entender tudo, enxergar até o final onde é que você vai chegar. O importante é que você vá desenvolvendo o exercício, levando na direção daquilo que ele pediu. E aí você consegue resolver tranquilamente, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.